Isaías 9, vamos ler no versículo 1. Isaías 9 fala sobre profecia sobre o nascimento de Cristo, sobre o nascimento do Messias. O profeta Isaías abre o meio Salmos, aí vai um Provérbios, Eclesiastes, lá vem atrás, rapidinho, assim, quase no meio da Bíblia. Isso, ó, beleza. No meio da Bíblia. Olha pra você ver, de um lado do outro tá quase igual. Que foi isso? Vamos encontrar Isaías 9, versículo 1. Diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e de Naftali. Mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como se exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o cajado do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo mando revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi, e no seu reino para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Ele já fez. Pode se aceitar? Ele já fez. Ele já cumpriu essa profecia. Isaías fala sobre o nascimento de Cristo. Fala que vai ser na Galileia. Ele vai ser da Galileia. E fala que o nascimento dele, a vinda dele, vai iluminar um povo que estava em trevas. E esse povo somos nós, no dia de hoje. E além de trazer a luz, ele ia trazer uma alegria enorme, porque ele é a luz. E a alegria habita dentro daquele que tem a luz. E ele fala: eu vou libertar o meu povo, eu vou quebrar o jugo, eu vou quebrar a vara, vou tirar a vara do opressor. Ele fala que, além de luz e de alegria, ele vai tirar toda a opressão, ele vai nos libertar de todo o mal. E esse menino que fala Isaías é o Senhor Jesus, esse menino que nasceu, que é o Deus forte, que é conselheiro, que é maravilhoso, que é o príncipe da paz, é Jesus Cristo. E fala que o reino dele nunca terá fim, é eterno, é eterno. Isaías profetizou. Eu vou pregar em Lucas sobre o nascimento de Cristo. E Cristo veio há 2022 anos atrás, vamos dizer assim. E ele completou a obra. E hoje nós estamos aqui por ele, celebrando a vinda dele, a nossa esperança. Ele é o príncipe da paz, porque nós, quando pecamos, somos inimigos de Deus, é cortado o nosso relacionamento. Então, quando Cristo veio, ele veio para nos reconciliar com Deus e termos paz. Então, ele é o príncipe da paz, porque ele reconciliou cada um de nós com Deus. Ele veio para isso, ele deu a vida para a salvação da nossa alma. E fala-se na Bíblia, no Evangelho de Lucas, que um anjo chamado Gabriel apareceu para Maria.
Maria morava em Nazaré, uma cidade da Galileia, como foi profetizado. E esse anjo saudou a Maria e disse: salve, agraciada, não tenha medo, você recebeu a graça de Deus. E ali ele falou sobre o que Deus iria fazer. No seu ventre você vai conceber e vai dar à luz a um filho, e o seu nome deve chamar Jesus. E assim aconteceu. Desceu sobre ela o Espírito Santo e o cobriu com o poder do Altíssimo, com a sombra dele. E assim foi gerado o Filho de Deus na mulher, virgem ainda. Maria, desposada, para a gente é noiva, estava prometida ao seu esposo, e nós chamamos aqui como noivada, ela estava noiva. E o anjo ainda disse mais para ela: sua prima Isabel está grávida, do 6º mês. Isabel era avançada de idade, estéril. E o anjo ainda falou assim para ela: porque para Deus nada é impossível. Quando o anjo está falando disso, está falando de uma mulher idosa, que não podia ter filho, e que estava grávida, de 6 meses, de João o Batista, primo de Jesus. Então, primeira coisa que eu quero dizer para você: se você está na presença do Senhor e tem um sonho, para Deus nada é impossível. Ainda que seja impossível para homem, para mulher, que a situação diga que não, você tem um Deus que não vai deixar os teus sonhos se frustrar e nem se acabar. Eu tenho um Deus que faz o impossível, e fez na vida de Isabel e de Zacarias. Imediatamente, quando Maria soube disso, ela foi ao encontro da sua prima Isabel, e ela já estava grávida do nosso Senhor Jesus. E diz a palavra que quando Maria chegou e saudou Isabel com a palavra, que a criança ouviu a palavra de Maria, a criança saltou no ventre de Isabel. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Então Isabel disse assim: bendito é o fruto do teu ventre, porque a criancinha no meu ventre pulou e saltou de alegria ao ouvir a tua voz. E ali ambas eram cheias do Espírito Santo. E Maria declarou ali para Isabel a alegria dela, dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque Deus se atentou à serva, a minha baixeza, e elevou a mim que sou humilde. Deus não olha o dinheiro, o carro, a condição financeira e nem a roupa, porque Nazaré, lá da Galileia, era um lugar muito simples, muito humilde, muito mesmo. Que, no entanto, quando Jesus foi chamar os discípulos, um deles falou assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por quê? Porque era o mais pobre, o mais simples. Não tem história que saiu um profeta de lá como ia sair o Messias. Então Deus não olha para a aparência, nem se fala bem, se tem alguma coisa, mas Deus olha para o que nós somos por dentro, como Deus falou sobre Davi. Porque Jesus foi firmado no trono de Davi. Deus não vê a aparência, mas Deus vê o coração, Deus vê o caráter, a fidelidade. Deus vê o que ninguém vê. E viu em Maria e achou graça nela. Uma humildade, uma simplicidade, uma sinceridade, uma verdade que aquela mulher era. E quando ela engravidou do Espírito Santo, o seu esposo não queria tê-la como esposa, porque ela estava grávida. Ele não tinha ainda conhecido ela. E ele tentou deixar ela secretamente e abandoná-la. Mas então Deus deu um sonho para ele, e no sonho falou: o filho que está nela é do Espírito Santo, não tenha medo de desposar, vai e recebe, e coloca o nome dele, de Jesus, Emanuel, Deus conosco. Então José acordou, tomou a esposa dele, ele obedeceu um homem que obedecia a Deus, como José. José assumiu a esposa, e ela grávida, já com a barriga muito grande. Na época eu tinha que se alistar. Hoje é o IBGE que vai na nossa porta e pergunta quanto você tem na casa, quanto é o seu salário e quanto não sei o que, né?
Na época não, a pessoa tinha que ir até a sua cidade natal para se alistar, para falar, eu, minha esposa, meu filho, falar quantos são. Então José subiu para onde ele nasceu. Ele era da tribo de Judá, da cidade de Belém. Ele era da família de Davi, ele era filho de Davi, José. E levou consigo sua esposa grávida. E quando ele chegou lá, ela deu as dores do parto, chegou o tempo cumprido de nascer um menino. Então a cidade estava cheia, não tinha hotel, não tinha onde ficar. E eles foram passar a noite num lugar onde se guardava animais, vamos dizer, o estábulo. Então Maria deu a luz ali. Quando ela deu a luz, ela enrolou o Senhor Jesus em panos e colocou no manjedoura. Manjedoura é um lugar de palha, de animais. Colocou Jesus ali. Então tinha pastores ao redor daquela cidade. E o anjo desceu do céu. E aquele lugar em volta ficou cheio de luz. Resplandeceu a glória de Deus e a luz sobre aquele lugar. E já era depois da meia-noite. Porque Jesus nasceu à meia-noite e depois da meia-noite. Os pastores ficaram assustados. Porque ele vigiava, guardando o seu rebanho. E o anjo falou assim: não temas, não tenha medo, porque eu tenho novas grandes alegrias para anunciar para vocês. E quando ele falou isso, desceu exércitos de anjos do céu, muitos anjos, exércitos incontáveis. E os anjos, todos os anjos juntos, adoravam a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra. Chegou a paz para vocês, chegou a paz, boa vontade para com os homens. Os anjos do exército diziam isso, que nós teríamos essa paz, que a paz chegou e que a boa vontade de Deus para conosco tinha vindo ao mundo. Então o anjo falou: vai, procura lá em Belém uma criança envolta em panos e numa manjedoura. Esse é o Cristo, o Messias que deveria vir ao mundo. E esses pastores foram até lá, e lá encontraram Jesus na manjedoura envolto em panos. E eles sabiam que era o Cristo e o Messias, mas Maria não falava nada. Ela sabia de tudo, mas guardava em seu coração. Oh, mulher sábia, toda vez que eu leio sobre ela, ela falava. A Bíblia fala sobre ela. Ela guardava isso consigo no seu coração. Mulher tem que ser como ela, discreta. Discreta. Ela sabia, mas ela não falava. Ela era e sabia e não falava que era, nem quis, nem que aquilo. Por quê? Porque ela era humilde, ela não era exaltada. Ela era humilde, ela não era orgulhosa. Ela estava como serva e não como aparecida. E depois veio do Oriente. Esse já está no Evangelho de Mateus, não é Lucas. 3 reis magos do Oriente seguindo uma estrela que simbolizava onde estava o Messias. E eles foram procurando até encontrar aquela estrela e encontrar o Senhor Jesus. Esses reis magos trouxeram presentes porque lembra que eu te disse que José e Maria eram lá de Nazaré? Então Deus manda a providência. Quando Deus te dá uma missão e um propósito, Ele dá também o financiamento. Ele manda entregar para você. Quando Ele põe alguma coisa para você, vamos dizer que Ele financia o projeto. Ele financiou o projeto Nascimento de Jesus para sustento do menino. Mirra, ouro, só coisa cara, que tinha grande valor. Por quê? Porque eu tinha que dar o sustento. Então esses reis vieram lá do Oriente, do outro lado, até encontrar um menino. E todo o tempo, até os magos, Deus guiou para ir embora por onde não se passava, pelo caminho de Herodes. E Deus começou a guiar José através dos sonhos. José sonhava e Deus falava: vai aqui, vai ali, volta, vai para Nazaré de novo, porque ele deve ser chamado Nazareno, como foi profetizado. Então ele teve que crescer. Nasceu em Belém, Judá, e criado em Nazaré, da Galileia. Por isso é chamado Nazareno, o Galileu. E se cumpriu a Escritura.
Porque teve um homem de Deus que estava com um filho que não era dele, mas era de Deus. E ele creu, e ele obedeceu. E Deus guiou ele através dos sonhos. Porque José era justo e temente a Deus. Então ele ouvia a Deus e ele obedecia. E ele fazia o que era correto. Então ao 8º dia, aqui eu estou em Lucas ainda. No 8º dia, levaram Jesus ao templo para ser apresentado ao Senhor. E lá tinha 2 pessoas no templo. Uma é Simeão e a outra é a profetisa Ana. Simeão foi o que apresentou o Senhor Jesus. Ele já era um homem de idade. Diz a palavra que ele era um homem justo, temente a Deus, cheio do Espírito Santo. E que o Espírito Santo revelou para ele que ele não ia morrer sem ver o Cristo nascido. Então ele pegou Jesus. Quando ele viu Jesus e ele pegou, ele apresentou ao Senhor e disse: essa é a luz que vai iluminar todas as nações. Agora eu posso morrer em paz, eu já vi o Salvador. Eu já vi aquele que vinha para salvar o mundo. Ele falou Israel, mas é o mundo. Então aquele homem velho falou: eu já posso morrer, está cumprido. Mas não era só ele, tinha uma outra mulher lá junto com ele, a profetisa Ana. Para quem fala que não tem mulher no tempo de uma profetisa no Novo Testamento, Ana. E essa mulher, quando viu o Salvador, ela deu graças a Deus e depois dali ela contou para todo mundo. Diz a palavra que essa profetisa chamada Ana, que servia no templo de Deus, ela era viúva de quase 84 anos, que se casou virgem e ficou casada 7 anos, ficou viúva. Acredito que quase 60 anos viúva, servindo a Deus com jejum e oração, com a vida no altar. Por isso ela teve o prazer de ver o Messias. E assim Jesus foi apresentado ao Senhor. E ali, ele depois foi para Nazaré e cresceu ali. Depois a Bíblia só relata ele aos 12 anos de idade, somente em Jerusalém. Depois só a vida adulta. Então eu vou me reter até aqui. Daqui eu tenho 4 pessoas na Bíblia fundamentais que eu falei: Maria, José, por último Simeão e Ana. Eu tenho Maria, uma mulher humilde e simples, uma mulher temente a Deus, que Deus viu graça nela. O que será que Deus viu nela para ela ser a mãe do Salvador? No mínimo temente a Deus. O que Deus viu em José para ser o homem que deveria criá-lo como filho, no lugar de Deus ele criaria como pai, educaria, daria sustento. Um homem temente a Deus e justo, diz a palavra que ele era temente a Deus e justo. Ele obedecia a Deus até o ponto de Deus falar e ele obedecer. Simeão, um senhor já de idade, cheio do Espírito Santo, justo e temente a Deus. E uma viúva que servia a Deus e estava no templo, que durante quase 60 anos se manteve limpa, pura, sem contaminação, com oração e jejum todos os dias. Está aqui a palavra diz isso. Ela jejuava e servia a Deus todos os dias, jejuns e orações. Essas são as pessoas que a Bíblia descreve, que encontram a graça, que encontram o céu, que encontram o Salvador e a salvação. Nós temos que ter como espelho Maria, José, a Simeão e a Ana. Nós temos que ser temente a Deus, porque só aquele que tem a Ele, tem o céu. Nós temos que ser justo e temente a Deus. Isso resume o Evangelho: amar a Deus acima de tudo e temer a Deus, e ser justo para o seu próximo, amar o próximo como a si mesmo. Isso resume. E olhando para cada um de nós, tem feito o que é certo, o que é justo? Tem falado bem do seu próximo? Porque o que eu falo aqui, más conversações, fofoca, palavrão, intriga. O que eu tenho falado aqui, não minta. O que eu tenho falado aqui,
Deixe o pecado, o laço, o embaraço e ande no caminho. Tema a Deus, tenha respeito por Deus, não faça o mínimo por causa de Deus. Largue tudo de errado, abandone, deixa a amante, deixa de fornicar, deixa de se prostituir, faz o que é certo, que vai dar certo, abandona o caminho errado, coloca a cabeça no chão, anda no caminho, faça o que é certo, não faz para o outro o que você não gostaria que fizesse contigo. Se batiza, desce as águas, busca o Espírito Santo em primeiro lugar, porque Jesus veio para quem o quer. Jesus veio para perdoar aquele que está arrependido. Jesus veio para salvar o que está perdido. Jesus veio para os doentes, para os pecadores, mas para aquele que quer uma mudança de vida, para aquele que quer uma decisão firme. Porque se você me fala assim, eu tenho tempo, e se morrer agora? Eu estive orando com meu irmão por uma pessoa que teve um AVC, com 39 anos morreu. Não sei quanto tempo ficou no hospital, já morreu. Ele colocou no grupo da igreja para a gente orar. Então assim, não importa a idade, não tem essa de novo, velho, nada disso. E se morrer, vai para onde? Jesus veio para nos salvar, para nós termos paz com Deus, para ter uma vida abundante aqui na terra e para ter a salvação eterna da nossa alma. Mas muito tem ouvido, não dá ouvido. Tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve a palavra de Deus por causa da dureza do coração, da teimosia, da rebeldia. E não tem muito tempo para isso. Eu não quero fazer da cruz o que Jesus fez vão, não. Ele nasceu para me salvar, para nos salvar. E eu não quero negar a Ele com atitudes. Com a boca eu confesso, e com atitudes eu rejeito. A mesma boca também não pode jorrar água doce e água salgada, vida e morte. Eu falo de Jesus e falo na vida dos outros. Eu falo de Jesus e falo mentira. Eu falo de Jesus e falo palavrão. Não condiz. Não condiz. A nossa vida tem que ser reta. A palavra diz que as palavras do Senhor são retas. Nós temos que ser retos, como a luz é reta. A luz, Jesus é luz. Ela é um foco reto. Por isso que ela está em cima, então reto para baixo. A luz é um foco reto. Ela não tem curva, ela não desvia. E Jesus é a luz, um caminho reto. Não tem desvia para a direita ou para a esquerda. Não tem se esconder em sombras. Ele é luz, está à vista, está à verdade, é reto. Isso é luz. Jesus é a luz que veio me tirar das trevas, te tirar das trevas. E quando nós somos iluminados, nós devemos andar no caminho que é reto, no caminho que é certo, no caminho de luz. Porque a palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. O que é isso? A luz vai indicar para frente, então prossiga para o alvo, sem olhar para trás. A luz ilumina o pecado para você não tropeçar. Então não tropece na pedra que está aí, porque a luz está te mostrando, está errado. Faz o que é certo. A luz não te deixa cair no perigo, no buraco. Então desvia do mal e continua no caminho reto. Jesus é a luz que veio ao mundo para tirar a gente das trevas. Não se ponha debaixo das trevas de novo. É hora de arrancar toda a capa, arrancar tudo aquilo que não agrada a Deus e seguir um caminho reto. Eu não vou cansar de falar sobre isso. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está no meio de nós. Mas é para aquele que quer andar num caminho reto. Ele já chegou, ele já fez. Isaías profetizou. Simeão e Ana viu. E nós estamos desfrutando dessa graça hoje. Desfrutando do que Jesus fez. Não jogue essa graça fora, não. Agarre essa graça. Agarre essa graça hoje com tudo que se tem. E se você foi iluminado pela palavra de Deus, lança fora de ti o cisco, a sujeirinha, pequena coisinha. Muitas vezes quando eu falo que a pessoa pensa, fala assim: eu não mato, eu não roubo, eu não prostituo. Tá? E mente, fofoca, é agarrada ao dinheiro. Não, eu sou econômica.
Não, é pecado. Simples assim, a Bíblia fala que é pecado. E isso te afasta de Deus. Tira essa barreira, esse impedimento. Às vezes é uma coisa tão pequena. Tira. Decida. Escolha Jesus Cristo. Escolha ter uma vida abundante. Porque o que você é na vertical com Deus, você é aqui na horizontal. Então o que você é com Deus é a sua vida aqui. Nossa, pastor, minha vida está bagunçada, eu estou cheia de problemas. Como é que você está com Deus? Bagunçada, cheia de problemas para falar com Deus. É a mesma coisa. Então, como é que está você? A tua